Platão deixou Aristóteles, e o pensamento de Aristóteles sobre o tempo é, digamos, mais conhecido que o de Platão. Então agora eu peço que cerrem fileiras comigo, porque nós vamos entrar no que tem de mais difícil. Aristóteles é um dos Everestes da filosofia, né? Junto com Kant. O que eu quero dizer com isso? É o que tem de mais difícil para alcançar, o que tem de mais grandioso para compreender. Então, venha comigo, não é simples. A reflexão de Aristóteles sobre o tempo, você encontra tanto na física quanto na metafísica. São obras complicadíssimas, já me dediquei a elas em tempo de devaneio. Posso lhes garantir que hoje, entre os colegas, quem se dedica a essas obras, se dedica só a essas obras. Então, se você é especialista na física de Aristóteles, você não faz mais nada na vida, a não ser estudar isso. E o que é pior, sem nenhuma garantia de entender o que ele quis dizer com aquilo, né? Então, é um pouco isso, né? Então, há congressos sobre a física de Aristóteles e sem nenhum tipo de concordância entre os congressistas. Então, nós vamos começar pela metafísica de Aristóteles, livro 1. Eu até conto uma piadinha que eu não contei ontem, mas lá nos idos de rebeldia, tive aula 1 ano sobre a física de Aristóteles, né? E o professor que me deu aula era um argentino, né? Mundialmente conhecido por ser um especialista na física de Aristóteles. E um dia ele comentou de um trabalho dele internacional e pediu para que lessem. Então eu fui até a biblioteca e na biblioteca eu encontrei os tomos 4, 5 e 6. Peguei, né, e fui na aula e perguntei: professor, desculpa, mas estão faltando os 3 primeiros tomos. Eu estou com o 4, 5 e 6. E o professor me disse: não falta nada. Então tá bom. Sabe aquela coisa, em filosofia, assim, o respeito reverencial pelo mestre é maior do que em outros lugares. Você pode tomar uma chinelada a qualquer momento, você não sabe nem de onde veio. Fiquei quieto, ele olhou para mim, eu estava meio estranho, ele pegou e falou: ou o senhor é daqueles escravizado pela necessidade de começar pelo 1? Então, eu não sei se você percebeu, mas assim, esse tipo de vida deixa sequelas graves. Eu falei, até hoje, mas agora já me libertei. Sua obra é emancipadora, professor. Muito obrigado. Muito bem. Acabou virando orientador de mestrado e doutorado do meu parceiro Arthur, que escreveu aí A Vida que Vale a Pena. É o orientador dele. Não é por acaso que o Arthur acabou trilhando o caminho que trilhou. Então as pessoas, de fato, vão se apartando do convencional por conta desse tipo de leitura. Só para dizer que não é fácil. Na Metafísica de Aristóteles, livro 1, você tem uma reflexão absolutamente consagrada na história do pensamento. E qual é a reflexão? Diz Aristóteles, existe um ser supremo. Esse ser supremo é a inteligência que ordenou o mundo. Então, eu espero que você perceba, o ser supremo para Aristóteles não é o mundo, é a inteligência que ordena o mundo. Em outras palavras, Aristóteles está convencido de que o Deus é o Deus da inteligência do joelho. Ou seja, você tem de um lado o joelho e de outro lado você tem a inteligência do joelho. O que é a inteligência do joelho? É a inteligência que, de certa forma, alinhou o joelho ser uma dobradiça com o papel do joelho de dobrar. Não foi o homem que fez. E, portanto, existe uma inteligência que transcende ao homem. E, portanto, essa inteligência é a inteligência do universo, que não se confunde com o universo ele mesmo, mas que, de certa forma, garante ao universo a sua complementaridade funcional perfeita. Ótimo. Esse ser supremo é eterno, propriamente.
esse ser supremo é eterno, esse ser supremo não muda. Portanto, na convicção aristotélica mais profunda, a inteligência que ordena o universo sempre existiu. E naturalmente posso lhes garantir, isto é uma herança clara do pensamento mitológico, porque como já dissemos, foi Zeus que pôs ordem no universo. Então, existe um ser supremo, né? Que de certa forma ordena o mundo, e o mundo é do jeito que é do único jeito que poderia ser. Ele é perfeito na concepção aristotélica, graças a esse ser supremo, inteligência, que assim tudo pôde, de certa forma, garantir. Ora, e o resto? Então, esse é o problema. E o joelho, ele mesmo? O joelho, ele mesmo, não é ser, é ente. É ente. E aí você resolveu um problema. Porque se o joelho se deteriora, ele deixa de ser. O que deixa de ser não pode ser, porque o que deixa de ser não é, e o que não é não pode ser. Então o joelho não é ser, não é. O que é a inteligência que, de certa forma, garantiu a dobradiça do joelho. Portanto, a inteligência do joelho o joelho não é ente. E o joelho está inscrito numa temporalidade dos entes. Então, de vez em quando eu falo aqui ente, né? É um ente isso, é um ente aquilo. Isso vem desde Aristóteles. O que é o ente? É o ser que não é. Mas, de certa maneira, existe na temporalidade e, portanto, se transforma, se deteriora, deixa de existir e morre. Então, veja só, de um lado você tem inteligência eterna do mundo, de outro lado você tem mundo que não é, mas é ente e, de certa forma, desaparece, sem desaparecer a inteligência que o fez ser como é. O senhor está me angustiando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, já é um esforço espetacular, e se você não gostou, vá ler a Metafísica de Aristóteles, para você me aplaudir aonde você estiver, né? Tá certo? É esse o problema. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença. O ser descola do ente. Por que eu vou insistir nisso? Porque vai chegar o dia que eu vou chegar aqui, nesse lugar, e vou falar de Heidegger, né? E Heidegger, que é o maior pensador do século XX, né? Heidegger ele parte do primeiro degrau da obra de Heidegger, é o que ele chama de diferença ontológica. E o que é a diferença ontológica de Heidegger? É a diferença entre o ser e o ente, né? O ente é o copo, o ente é o livro, o ente sou eu, o ente é a câmera, o microfone, e o que é o ser? É isso e não é nada disso. O ser é o que garante ao ente, de certa forma, existir. O ser é o fato do ente existir, mas não é o ente. Então, é preciso que você consiga fazer essa diferença, né? De certa forma, o ser é o que permite ao ente ser ente, mas não é o ente. Porque todo ente tem alguma parcela e alguma participação no ser, mas não pode ser o ser, porque o ser, para ser, não pode deixar de ser. Portanto, o ser é coisa de eternidade, o ente é coisa de temporalidade. Eu acho que você percebeu, de certa maneira, eu não consigo entender um sem o outro. Essa é a ideia de Aristóteles. Eu não consigo entender o eterno senão a partir do temporal, e eu não consigo entender o temporal senão a partir do eterno. Um é referência para o outro. Então, não adianta vir querer que eu fale sobre o tempo sem ter muito claro aquilo que pode não ser tempo. Eu vou mais longe. Se não houver nada eterno, não tem o temporal. Essa é a ideia. Porque a categoria de temporalidade só faz sentido como oposição à eternidade. Se não houver eternidade, não há temporalidade. Do mesmo jeito que se não houver essência, não há aparência. A aparência só existe pelo fato de se supor a existência de essências. Então são categorias que só existem ancoradas no seu contrário, a categorias reflexivas, propriamente. Da mesma maneira que não existe o norte sem o sul. Não existe norte, ponto. Existe o norte porque ele é o contrário do sul. Então, existe o tempo porque ele é o contrário da eternidade. Sem a eternidade não há tempo. Ah, professor, nada é eterno, então nada é temporal também. Tudo só é. Ficou claro? Agora sim. A partir daqui eu baixo a guarda, né?
Então, bom, essa é a primeira reflexão da metafísica, magnífica, vai lá, livro 1. Livro 1 da metafísica, pega bem pra caramba. Pega um livro usado, não compra novo, que não pega bem, pega quanto mais velho melhor, páginas caindo ainda melhor, entendeu? Metafísica de Aristóteles, vá para uma praia, tipo Guarapari, Búzios, etc. Pega uma coisa na praia e tal, tira uma lapiseira, uma régua e tal, e começa a anotar do lado da metafísica de Aristóteles. Isso vai produzir um furor na... Outro dia, saindo aqui, alguém me perguntou: o senhor faz todas essas coisas que o senhor sugere fazer? Evidentemente que não. Eu peço para você fazer primeiro como uma espécie de balão de ensaio. Se der certo, eu faço, mas não sei. A segunda ideia é a da física, livro 4. E aqui, Aristóteles chega no seu ponto mais difícil. É a constatação de que a reflexão sobre a temporalidade é uma reflexão aporética. Não se desespere, aporia, já falamos disso, quer dizer uma reflexão que não tem saída. Ou seja, batemos no muro e não tem como sair. Não tenho solução para o problema. Pensei e não cheguei a conclusão nenhuma. Né? Eu fiquei num beco sem saída, numa sinuca de bico, aporia. Então, é claro, eu queria fazer uma observação importante aqui. Se no mundo contemporâneo a aporia é sinal de falta de eficácia e incompetência, porque no mundo contemporâneo a gente aplaude o cara que dá soluções. No mundo contemporâneo, no mundo dos negócios, no mundo das corporações, eu cheguei numa aporia. Então o senhor está demitido, né? Eu queria uma solução, não uma aporia. No mundo da filosofia é um pouco ao contrário. É profundamente valorizante constatar que não chegou a lugar nenhum. Certo? Então, filósofos conversando entre si, a palavra aporia é uma palavra super frequente, né? E dizer, nossa, a minha reflexão rapidamente constatou um final aporético. Não tem problema. Porque, de certa maneira, isso é informar o quê? Eu cuido de temas para os quais não há solução racional possível. E quem faz isso, normalmente, são pessoas especiais. Por isso, é um traço de distinção e de nobreza, né? Chegar numa aporia, exatamente o contrário do mundo do capital, né? Do mundo que existe, provavelmente. Muito bem. Qual é a aporia do pensamento aristotélico sobre o tempo? Isso você pode dizer, né? A aporia aristotélica sobre o tempo do livro 4 da física. Diga com naturalidade, decore antes de sair de casa. A aporia do livro 4 da física, a reflexão aristotélica sobre o tempo. O que é que Aristóteles diz? Existe um problema no tempo insolúvel. Por quê? Vamos comparar o tempo com o espaço. No espaço você tem um plano, e nesse plano você tem pontos que coexistem no tempo. Ótimo. E no tempo? No tempo você tem instantes, unidade fundamental do tempo, e os instantes não podem coexistir. Sim, o instante é por definição solitário. Lindíssimo. Né? Sublime como constatação, né? Você diz para alguém, você me alegra nesse instante. E esse instante, por definição, exclui qualquer outro. Todo instante é excludente de qualquer outro. Senão não seria instante. Não há dois instantes num só. Já tinha pensado nisso? Não é? Não há dois instantes que coexistam. Porque a definição do instante é a exclusão de qualquer outro. Ora, se um instante exclui qualquer outro, de duas uma, ou esse instante fica aí, e a hora que o instante fica aí, o presente não vira passado, aonde eu cheguei? Me diga o que pode ser o presente que não vira passado. O presente que não vira passado é a própria definição de eternidade. Se o instante fica aí, ele é presente que não vira passado.
Portanto, ele é eterno. E eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de tempo. É preciso que o instante saia daí. Não é fantástico, cara? Né? Você pega e fala, nós somos temporais. É preciso que o instante saia daí. Então a pergunta é, o que vai tirar o instante daí? E na hora que você pensa, o que vai tirar o instante daí, a única resposta, outro instante. Só que para um outro instante tirar o primeiro instante daí, de certa maneira, ele precisa tangenciar esse outro instante. Porque ninguém destrói nada sem uma certa copresença temporal. Eu não posso destruir algo no passado. Eu não posso destruir algo no presente. Portanto, para um instante destruir outro instante, os dois têm que estar no agora, no presente, no instante. E isso não é possível. Portanto, velho. Você percebeu? Não tem nenhum idiota aqui. Tá certo? O nego é bom de bola. E esse cara, 350 antes de Cristo. Você tem noção de como viviam essas pessoas? Tal? Não tem Macintosh, não tem nada, não tem consulta ao Google. É no meio do mato. Né? O cara fala, porra, o tempo. Né? O tempo é foda, cara. Por quê? Porque se o instante fica, ele não sai dali. E para o instante sair dali, ele precisa ser destruído por algum semelhante. Para ser destruído por algum semelhante, tem que haver coabitação no tempo entre dois instantes, o que é absurdo. Portanto, seja lá como for, o tempo é um absurdo. E por isso eu cheguei numa aporia. E foda-se, dancei, acabou, tal. Eu espero que você tenha entendido a maravilha do pensamento de Aristóteles. Sabe por quê? Porque Aristóteles já falou muita besteira. Entre elas, que o universo é finito e tal, né? Mas esta aí não foi vencida até hoje. Portanto, quem quiser falar sobre o tempo, tem que falar do livro 4 da física. Ouça-me. Falou sobre o tempo, livro 4 da física, porque Aristóteles chegou num problema que não foi desatado até hoje. Ponto final.